entrando, ó, que é Sim. consultora de beleza, né? Mas você fica me devendo uma outra Ai, live no meu canal, tá bom? gente, que loucura, com certeza. Tô toda preparada aqui, com roteiro, tudo. Ai, não, não tem problema. A gente vai fazendo aqui e Uhum, se você depois conseguir deixar gravado, colocar nos seus stories, e aí depois eu aviso o aham. pessoal, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, vamos começar de novo, contando a sua história, né, nesse setor público e também sua atuação no Instituto. Legal, Anne. Eu trabalhei bastante tempo no poder público e há 3 anos eu estou no Instituto Natura. E o Instituto Natura, como vocês sabem, é uma organização sem fins lucrativos que trabalha exclusivamente com projetos de apoio à educação pública no Brasil. Então, a gente tem o financiamento a partir da venda, né, do Crer para Ver, que é essa linha de produtos bem bacana, que depois a gente vai falar um pouquinho mais. E o Instituto Natura existe há 10 anos. Esse ano a gente está comemorando o 10º ano do Instituto, e a Natura em si, ela tem uma história até maior, anterior ao Instituto, de investimento em educação, né? Desde que a linha Crer para Ver começou, há 25 anos, a atuação, o impacto social da Natura na área de educação já existe. E muitas vezes as pessoas perguntam por que a Natura escolheu educação, né? Por que não uma outra pauta? E a Exatamente gente o que eu ia te gosta, perguntar. e a gente gosta muito de falar que assim, a educação ela é uma porta de entrada da cidadania, né? Então a educação ela garante muitos outros direitos a partir desse início, né? Então, às vezes, a criança, o jovem, na escola, além da educação, além da convivência, aprende direitos cívicos, aprende a conviver, tem acesso à alimentação escolar, né? Então, tem uma série de fatores que a educação no Brasil hoje garante, que é universalizada, que é gratuita e pública, que é só por meio da educação que a gente consegue. Por isso, né, essa fé que a gente tem, que a educação é transformadora e que é por meio da educação que a gente vai conseguir superar as desigualdades do nosso país, que o Instituto e a Natura escolheram focar o investimento social em educação. Exatamente. Eu costumo sempre dizer que a educação é que realmente consegue diminuir essa desigualdade de oportunidades, né? Sim. Tenho até um exemplo. Meu filho, ele se forma esse ano e ele estuda na USP, que Uhum. assim, teoricamente deveria ser uma universidade com acesso a quem tem menos recursos. E, no entanto, é quem tem mais recurso, quem teve condições de estudar nos melhores colégios, é que Que vão para uma consegue. universidade pública, né? Sim. Infelizmente, é isso que acontece. Então, Uhum. é bem triste mesmo. E eu queria até comentar uma coisa que eu vi que a Aline entrou aqui. A Aline trabalha com você, né? E Sim, teve uma vez querida. que eu a conheci, encontrei uma vez só, e ela comentou comigo, assim, ela também estudou na USP, e ela falou assim, Anny, eu vim de uma cidade do interior de São Paulo, uma família humilde, e assim, da roça mesmo, e ela falou, eu Uhum. consegui entrar numa USP, então é raro isso. É. Né? É muito raro. Então, realmente, a gente tem que diminuir essa desigualdade, essa distância, né? Que a gente Uhum. encontra realmente. E eu acho É, incrível o trabalho que vocês fazem. ai, obrigada. A gente tem um desafio muito grande no Brasil, né? Porque nos anos 90 e 2000, a gente teve um processo muito grande de expansão da escola pública, né? De universalização do acesso, que foi muito importante, né? Até então, poucas pessoas tinham sequer acesso à educação básica, né? Então, a gente está falando de uma educação tardia no Brasil. A partir da universalização, com a ampliação de escolas, de vagas, agora a gente tem um desafio muito grande, que talvez seja até mais difícil do que a universalização, que é a qualidade. Então, garantir que todo mundo que esteja com acesso na escola agora tenha uma qualidade, uma educação de qualidade, que realmente consiga aprender. E como é que o pessoal está fazendo nessa situação atual? Porque as escolas públicas eu sei que eles têm toda uma estrutura, estão conseguindo fazer videoaulas. Aliás, as crianças, As né, que estão nessas privadas, né? escolas, as privadas, eles dizem que estão estudando até muito mais do que estivessem indo para a escola. Agora, e essas É, escolas públicas, como é que elas estão fazendo?
Nesse tempo de coronavírus é até importante a gente reforçar que a quarentena e o distanciamento social são importantes, né? A gente tem que seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, e as escolas são, por natureza, ainda bem, um espaço de convivência, né? Um espaço onde tem aglomeração, onde tem tudo que o distanciamento social não permite. Então, as escolas estão fechadas, as escolas públicas do Brasil todo estão em quarentena, algumas redes adiantaram as férias escolares, outras estão fazendo atividades à distância. A gente ainda não tem muita clareza como que vai ser a regularização desse ano letivo, então o Conselho Nacional de Educação ainda está vendo, né, como garantir que não tenha prejuízo, né, que, por exemplo, as escolas privadas que têm mais estrutura, que conseguiram continuar dando o conteúdo sem muito prejuízo, versus as escolas públicas que não tiveram essa condição. Então, depende muito de rede, sabe, Anne? Então, tem redes que estão um pouco mais estruturadas, que estão conseguindo fazer algumas atividades à distância, e tem outras que não. Uma boa dica para todo mundo, quem é professor, eu sei que tem muita consultora Natura que é professora, que trabalha em escola, tem um site que chama aprendendosempre.org, que nada mais é do que um grande compilado de iniciativas gratuitas de várias organizações do terceiro setor, não só o Instituto Natura, mas várias outras parceiras nossas, que estão disponibilizando conteúdos educativos de graça nesse período. Então tem bastante coisa legal, seja para professor, seja para gestor escolar, quanto para os próprios familiares, para serem utilizados durante esse período de quarentena. É muito bom isso, hein? E mais uma coisa, outro dia, na terça-feira, eu tive uma live e eu conversei com uma consultora que ela é professora de educação física, né? A Pri Mateus. E ela conseguiu encaminhar um projeto para o Instituto Natura e foi contemplada, eu acredito, com recursos para comprar materiais para poder dar aula, porque ela viu que não tinha bola, o pessoal acabava fazendo com meia, fazendo uma bola. Sei. Com garrafa PET para fazer uns obstáculos e tal. E ela sentiu que realmente a escola precisava, né, de mais recursos e ela mandou um projeto para vocês e conseguiu esse recurso. Como que as pessoas fazem, os professores que se sentirem na mesma situação, como que eles podem fazer para mandar um projeto para vocês para tentar conseguir alguma coisa, assim, algum recurso para a escola onde eles dão aula? Que legal. É até bom você perguntar isso, Anne, porque o Instituto Natura, ele atua em algumas grandes áreas, né? A educação é muito grande, assim, então não dá para a gente fazer tudo, né? Então, por conta de priorizar e de focar em alguns temas, a gente escolheu duas grandes bandeiras da educação básica, além do nosso trabalho, claro, com as consultoras Natura, que a gente tem toda uma linha específica para apoiar na educação das consultoras e dos seus familiares. Mas pensando na educação básica pública, a gente apoia professores, gestores escolares e gestores municipais e estaduais na parte de alfabetização, que é o início da educação básica, e na parte de ensino médio, que é o final, né, já mais para os jovens, ali que estão terminando a educação básica. A gente tem alguns projetos, todos eles são apoiados, né, e a gente faz em parceria com o governo. Então, depende muito de qual que é o propósito, né? A gente acaba olhando e tentando priorizar projetos maiores, que tenham essa escala de atingir mais gente no Brasil todo, porque, querendo ou não, a gente tem um orçamento que vem dessa doação que as consultoras Natura fazem, né, quando vendem para ver. Então, a gente tem uma preocupação de atingir em escala, né? Então, olhar mais a situação do Brasil como um todo. Esses projetos mais individuais, de professores e tal, dependendo de qual o escopo que a gente consegue apoiar. Mas a gente olha mais na lógica da política pública, né? De um apoio mais estrutural. Você sabe que eu tive a oportunidade de conhecer duas escolas de referência lá na região de Recife. Ah, sim, que legal. A convite do Instituto Natura. E eu fiquei assim, encantada com a escola, com as com crianças, os alunos, né? As atividades que eles fazem, realmente assim, um ensino assim, de alta qualidade mesmo. Eu assim, adorei. Bom. E fez com que eu realmente me engajasse cada vez mais em divulgar, né, o projeto Creio para Ver.
Até separei várias coisas, eu mostrei quando você saiu da live, os produtos e tal. E eu queria realmente falar mais sobre o Crer para Ver. Ótimo. Né? Que eu procuro sempre deixar claro para o pessoal, tanto para os clientes, né, para comprarem um produto que realmente está colaborando com a educação, e para as consultoras, para venderem realmente, oferecerem, mas falar muito mais da causa. É que isso é mais importante. Então, quando se vende um produto desse, todo o lucro dele, ele é investido em educação, não é isso? Isso, é Você podia contar um obrigatório. pouquinho mais sobre isso, para que as consultoras, principalmente as novas que estão entrando agora, tal, entendessem como é que funciona? Claro, super bacana. Anny, é o seguinte, a Natura tem essa linha, né, do Crer pra Ver, que é uma linha não cosmética, né, então tem vários materiais, desde coisas para casa, né, como você mostrou aí, essa tigela super bonita, tem material escolar, né, tem papel de presente, enfim, várias, aí ela tá mostrando o estojo novo, a necessaire, né, a mochila, tem bastante coisa. Quando a Natura optou por criar essa linha, é uma forma muito interessante, porque a Natura podia não fazer isso, né? Ela podia só doar uma parte do lucro dela para um instituto ou para uma instituição para apoiar na educação. Mas tem uma lógica por trás, que é o nosso que a gente chama do ciclo virtuoso, né, do Crer pra Ver, que quando a gente coloca os materiais, os produtos do Crer pra Ver à venda, quem vende são as consultoras, né? Toda a nossa venda aí são pela venda direta. E as consultoras, elas abrem mão da comissão delas, e essa comissão também é revertida para a educação. Então, quando a gente está falando que a Natura está colocando esses produtos, na verdade, quem está financiando o Instituto Natura são as consultoras, porque eles só são vendidos se as consultoras Naturas fizerem esse trabalho. E aí toda a renda dessa venda, né, todo o lucro dela vem para o Instituto, a gente é obrigado, até pelo nosso estatuto, a gastar somente com projetos de educação. Então, o aluguel do espaço do Instituto, por exemplo, não sai desse valor, né? É diretamente para os projetos de educação. É bem bacana, você deve saber até mais do que eu, mas ao longo dos últimos anos aumentaram, né, as vendas do Crer pra Ver, justamente porque acho que tem essa causa por trás, né? É gostoso quando a gente vende um produto de qualidade, mas que a gente sabe que vai para uma coisa boa, né? Exatamente. E eu procuro falar que não é só que vai para a educação. Quando você compra uma tigela, uma xícara, né, ou uma necessaire, você também está valorizando aqui, está gerando emprego aqui para o nosso país, porque não é um produto que vem de fora. Eu vejo que vocês fazem parceria aqui, por exemplo, é da Oxford, né? É uma empresa nacional, que não existe um trabalho escravo por trás, que vocês olham tudo isso também, não é verdade? Sim, sim, é toda a preocupação da cadeia produtiva, né? Isso. Tudo muito, muito sério, né? O trabalho feito. Ah, legal, Anitta. Deixa eu só falar uma coisa que as pessoas têm pedido, até colocaram aqui, ó. Podemos conhecer o Instituto Natura? O que acontece? Eu entendi, porque eu venho do Natura já acho que uns quase 15 anos. Mas eu realmente me engajei mais quando eu fui convidada para conhecer o Instituto e eu assisti uma palestra de vocês, e aí que parece que assim, caiu a ficha. Eu falei, nossa, a coisa é muito séria mesmo. E quando eu saí de lá, eu fiquei decidida que eu tenho um canal no YouTube que eu falo dos produtos, da Natura e tal. E eu falei assim, toda vez que eu fizer um vídeo falando de um produto da Natura, no final eu vou falar do Crer pra Ver. Então sempre eu mostro um produto Crer pra Ver, eu falo, eu procuro incentivar. Porque me despertou na hora que eu vi lá, assim, realmente como que era destinada essa verba. E toda vez que tem também reunião da consultoria, a minha gerente me chama para falar do Crer pra Ver, eu puxo a lista das escolas beneficiadas. Falei, gente, é uma coisa que está perto de você. Aí eu mostro, eu sou aqui da região do Ipiranga. Eu falo, olha só as escolas aqui próximas que são beneficiadas. Não é algo que está distante, está muito próximo da gente. Todo mundo pode se beneficiar. Então, se vocês pudessem promover mais encontros e chamar realmente as consultoras para conhecer o Instituto, ou se vocês puderem fazer algum evento para explicar um pouco mais, eu acho que isso seria bem legal. Vocês iam conseguir assim, um engajamento maior
de todos os Maior. consultores, viu? Super legal, Anne. A gente tem uma área lá dentro do Instituto Natura que é focada nessa relação com as consultoras, né? Não só do ponto de vista de comunicação, mas do ponto de vista de engajamento das consultoras em torno da causa da educação. Então, as meninas estão acompanhando aqui, a Aline, a Carol, algumas você conhece, né? Conheço a Carol. Exato, para a gente conseguir melhorar isso, né? Fazer mais dessas interfaces. Acho que de dica já fica para seguir o Instagram do Instituto Natura, né? E também o site, né, do Crer Pra Ver, porque, como você falou lá, dá para ver aonde a gente está atuando, que estado, que município, quantas escolas são beneficiadas. Às vezes parece uma coisa distante, mas tem sempre uma escola pública no nosso bairro, na nossa rua, e que é bom, é interessante saber que, de alguma forma, o nosso trabalho está impactando nisso, né? Olha, eu mesma estou sendo beneficiada, porque eu estou tendo assim, pouca oportunidade de falar inglês e tal. Aí eu falei assim, deixa eu ver um curso de inglês da Natura. E tem um na IF English, né? Que é curso online. E eu fiquei boba, porque realmente o curso é muito bom. De Que excelente bom! qualidade. Eu consegui Que um bom. super desconto, né? E eu estou estudando aqui de casa, quer dizer, caiu assim perfeitamente nesse momento. Então, as Que bom! consultoras e seus familiares também podem ser beneficiados. Isso é muito importante. Sim, e lá no site do Crer Pra Ver, do Instituto Natura, vocês podem ter acesso a essas informações, na área eu não sei exatamente o nome, mas eu sei que tem um sisteminha, né, da Natura, onde tem os treinamentos, então tem lá as trilhas, as trilhas de desenvolvimento que tem de cidadania, tem várias oportunidades super bacanas, de empoderamento da mulher, vários temas, assim, que o Instituto apoia, além dos treinamentos, como a Anne falou, né, de inglês, de matemática, né? Coisas que podem ajudar no negócio de vocês. A própria bolsas, né, de estudos para a faculdade, para os seus filhos, tem apoio para filhos que estão prestando o cursinho, né, para estudar nessa época. Então, deem uma olhada lá, deem uma fuçada, porque tem bastante coisa bacana e esse ano vai ter mais novidade também ao longo do tempo. Legal, então. Anitta, eu acho que a gente até extrapolou os nossos 15 minutos, mas foi bem legal. Ainda bem que deu para a gente fazer essa live. Pena que eu não consegui fazer no meu canal. A gente estava assim, quase 70 e poucas pessoas. Eu vi. Está com 43, tudo bem, tá um público bom, mas estou devendo uma live lá no meu Instagram, tá bom? Com certeza, fico super à disposição. Todo mundo do Instituto Natura tá 100% aí para vocês. Tá jóia, então obrigada, viu? Tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau, beijo. Tchau, tchau.